Oi! No vídeo de hoje eu vou contar pra você 50 fatos sobre as minhas viagens. Pra quem não me conhece, eu sou a Débora do blog Foco no Mundo, um blog de viagens, e também tenho esse canal aqui no YouTube que também é sobre viagens. Então, se você gosta desse assunto, eu te convido a se inscrever aqui e acompanhar todos os vídeos. Tem muito conteúdo legal, vlogs, tem vídeos sobre intercâmbio. Como a gente tá de quarentena, não estamos podendo viajar, eu comecei a lembrar das minhas viagens antigas, bateu uma saudade enorme e eu decidi gravar esse vídeo contando algumas coisas pra vocês. Já tem uma tag que circula no YouTube há bastante tempo, que se chama 50 fatos sobre mim, então eu decidi gravar essa aqui, 50 fatos sobre as minhas viagens, e eu espero que vocês gostem. Se você tem um canal aqui no YouTube, se você fala de viagem, ou se você gostou dessa tag, eu te convido a responder também, a pensar aí nos 50 fatos sobre as suas viagens, gravar um vídeo e me manda aqui que eu vou gostar muito de assistir. Então vamos começar. E o primeiro fato é que, incluindo o Brasil, eu conheço 18 países. Eu não conheço nenhum país africano ou asiático, mas eu já pisei nesses dois continentes. Eu pisei na África quando eu fui pra Europa pela primeira vez. O meu voo tinha conexão no Togo e na Etiópia, mas eu não desci pra conhecer nenhum desses países, fiquei só no aeroporto. E eu pisei na Ásia quando eu tava na Turquia. Apesar da Turquia ficar na Europa, né, tem um pedacinho de Istambul que fica na Ásia. E aí a gente foi pra lá, passamos algumas horas naquele lado da cidade, foi bem legal. A minha primeira viagem internacional foi em 2011, eu tinha 16 anos, foi pra Buenos Aires e foi uma excursão com a minha professora de espanhol. Nessa época ainda não existia o WhatsApp, não tinha smartphone muito moderno, então para conversar com a nossa família a gente tinha que ir numa vendinha que alugava o telefone e aí a gente podia ligar para eles. Eu já fiz 3 intercâmbios diferentes em 2 países. O primeiro foi para estudar inglês e eu fiquei por 4 semanas na Filadélfia, nos Estados Unidos. O segundo foi na Sérvia e eu morei em Belgrado por 6 semanas e fiz um estágio voluntário pela IESEC. E o meu último intercâmbio, quem já acompanha o canal aqui já sabe, que eu trabalhei na Disney em Orlando por 2 meses. A Disney é o meu lugar favorito no mundo, mas a minha cidade favorita é Nova York. A única cidade que me decepcionou até hoje foi Paris, mas aí eu fui pra lá com uma expectativa muito alta. E, enfim, a cidade não supriu essa expectativa, mas ainda assim é bem legal. Minha primeira viagem de avião foi pra Porto Seguro e eu devia ter uns 11 anos na época. Como boa mineira, eu amo viajar pra praia, mas eu confesso que eu não gosto muito de entrar no mar. Eu prefiro ficar tomando sol ali na areia. As 3 cidades brasileiras que eu mais gostei de viajar foram São Paulo, Natal e Foz do Iguaçu. Eu já sonhei em ser comissária de bordo, né, ou aeromoça, pra poder viajar bastante, mas acabei virando blogueira de viagens e essa profissão combina muito mais comigo. Inclusive, a ideia do blog surgiu na minha primeira viagem pra Europa, mas ele só nasceu de verdade durante a minha segunda viagem. Nessa segunda viagem foi quando eu fiz o meu intercâmbio pra Sérvia, depois eu passei 1 mês fazendo um mochilão pela Europa e eu passei mais 2 meses morando na Alemanha. Inclusive, esse foi o maior período que eu passei fora de casa, que foram quase 5 meses. Essas 2 viagens pra Europa eu fiz porque o meu namorado estava morando na Alemanha e ele fez um intercâmbio de 1 ano e meio lá. O país com a cultura mais diferente que eu já conheci até hoje foi a Turquia. E falando em culturas diferentes, eu já conheci várias pessoas da Arábia Saudita no meu primeiro intercâmbio. E no meu intercâmbio pra Sérvia, eu morei com meninas da Tunísia, da Itália, de Portugal, foi uma experiência bem legal. Até hoje eu só perdi um voo na minha vida por culpa minha, porque eu me atrasei, e foi um dos dias mais traumáticos da minha vida inteira. Outro dia bem traumático foi uma viagem de ônibus que eu fiz, que durou 17 horas, que eu fui da Alemanha pra Sérvia. No meu primeiro intercâmbio, eu morei na casa de uma família americana. Eu já viajei sozinha uma vez pra Londres. Eu não sou muito fã de museu de arte, porque eu não entendo muito de arte, tanto que eu fui no Louvre, lá em Paris, e eu entrei e saí em 15 minutos, eu só queria conhecer a Mona Lisa, mas eu me arrependo um pouco e eu gostaria de voltar, porque agora eu tô começando a me interessar um pouco mais por isso. Eu sou apaixonada por museu de história natural e antiguidades. Falando em coisas antigas, um dos passeios que eu mais gosto de fazer é pra conhecer palácios. Eu amo com todas as minhas forças. Eu acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma religião, e apesar disso eu gosto muito de visitar templos religiosos quando eu viajo, de diferentes religiões. Acho que é uma experiência bem legal, sem falar que eles costumam ser muito bonitos. Eu já visitei uma praia de nudismo por engano na Croácia e foi uma experiência bizarra. Eu não precisei ficar pelada porque era opcional, mas foi bem estranho. Uma das melhores experiências da minha vida, com certeza, foi um voo de balão na Capadócia.
Eu tirei meu primeiro passaporte em 2013 e meu primeiro carimbo foi de entrada nos Estados Unidos, no meu primeiro intercâmbio. Falando em carimbo, eu fico igual criança quando ganha doce toda vez que eu ganho um carimbo novo no meu passaporte. Eu já passei vários perrengues com táxi fora do Brasil e eu já contei algumas histórias aqui no canal, no vídeo de perrengues. Eu deixo o link pra vocês assistirem no box de descrições. Eu amo experimentar comidas típicas em outros países, principalmente doces. Falando em comida, uma das coisas que eu mais amo na vida é café da manhã de hotel. Apesar disso, na maioria das minhas viagens eu opto por ficar em Airbnb ou em hostel porque acaba saindo mais barato. Muita gente fala mal dos franceses, mas eu tive uma ótima experiência com todos eles. Inclusive, foi um francês que nem falava inglês, que ajudou muito a gente em Paris, salvou a nossa vida, e se não fosse por ele, a gente teria dormido na rua na noite de Natal. E eu já contei essa história também no vídeo de perrengue. Eu já passei perrengue 2 vezes com o pneu furando no meio do nada, e as 2 vezes, incrivelmente, a gente tava sem macaco. A primeira vez foi culpa nossa, porque a gente tinha macaco e não sabia onde ele tava. E no segundo, foi no Atacama, o pneu da van furou. A gente no meio do deserto, ninguém passava e, enfim, não tinha macaco. A gente teve que cavar a terra do deserto pra trocar o pneu, mas no fim deu tudo certo e hoje a gente morre de rir dessa história. Eu já passei o Réveillon fora do Brasil 3 vezes. A primeira foi no meu intercâmbio pra Filadélfia, a segunda foi em Londres e a terceira foi no meu intercâmbio da Disney. Inclusive, um fato extra, eu trabalhei no Magic Kingdom na festa de Ano Novo da Disney. Eu já participei de 2 press trips pelo blog, né? Press trips são viagens pra jornalistas, blogueiros, e uma foi pro Espírito Santo e a outra foi pra Brumadinho. As únicas cidades fora do Brasil que eu já visitei mais de uma vez foram Buenos Aires, Londres, Orlando e Nova York. 2 países que eu sonho muito em conhecer há muitos anos são o Japão e a Islândia. Eu já visitei uma aldeia indígena no Espírito Santo e foi uma experiência incrível. Eu tenho coleção daqueles globinhos de neve, que na verdade a maioria é globinho de glitter, e eu sempre trago um quando eu conheço um país novo. De todos os países que eu já conheci, o que eu mais tenho vontade de voltar é a Grécia. E por fim, o último fato é que eu tenho muita vontade de conhecer todos os países do mundo. Eu sei que é um desafio gigante, né? Mas quem sabe até o fim da vida eu consiga realizar esse sonho. E é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho das minhas viagens, das minhas experiências. E agora eu quero que vocês que assistiram esse vídeo aí até o fim, deixem lá nos comentários pelo menos 3 fatos sobre as suas viagens. É bem legal relembrar. E eu vou adorar conhecer um pouquinho mais das experiências de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Assiste os outros vídeos aqui do canal e, claro, não deixe de passar lá no blog pra ver todas as dicas e os conteúdos e os destinos que eu já conheci. Espero muito que tenham gostado do vídeo e até o próximo.